Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Lucas Aramai Pereira e vou dar continuidade à disciplina de estruturas isostáticas, tá? Então, vamos lá. Então, como sequência da disciplina, vocês viram lá as vigas, né? Viram as treliças, né? Com o professor Torim. Agora nós vamos dar início aos pórticos isostáticos, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver os pórticos, entender mais ou menos do que se trata, e lá no final nós vamos ver os esforços reativos externos. Nada mais são do que as reações de apoio, né, que vocês já viram lá para as vigas, viram também lá nas treliças. Da mesma maneira, nós vamos fazer agora para essa nova estrutura, que são os pórticos, tá ok? Então, os pórticos isostáticos, eles são estruturas planas, tá? Estruturas formadas por barras, então uma associação de barras, né? Cuja formação se dão os quadros, tá? Então, normalmente ela é composta por pilares e a viga, tá? E aí nós temos, nessa ligação entre pilar e viga, nós temos a transmissão dos esforços de uma peça para outra, tá? Então, os esforços são transmitidos das vigas para os pilares, né? De modo que, em um sentido, o que é, por exemplo, esforço normal vai passar a ser cortante no pilar, por exemplo, e vice-versa. O que é cortante no pilar passa para a viga como sendo o esforço normal, tá? Os pórticos, eles também são utilizados, né, aqueles portais, né, de cidades, né, entrada de fazendas, entrada de indústrias, né, nós temos aqueles pórticos. Também podem ser utilizados, por exemplo, em indústrias, como pórtico deslizante no carregamento, né, de transporte de peças, né, nesse exemplo aqui. Então, nós temos aí um pórtico espacial aqui de entrada, né, e aqui um pórtico deslizante para fazer o transbordo, né, esses transportes aqui, deslocamento de cargas, também pode ser utilizado, tá? Então, nós temos aqui uma classificação básica quanto aos pórticos. Então, nós temos os pórticos simples, né? Nesse caso aqui, um pórtico simples biapoiado. Então, nós temos aqui dois apoios, depois a gente vai relembrar, né, os conceitos dos tipos de apoio, que eu imagino que já esteja bem mentalizado aí, né, por vocês. Aqui nós temos um pórtico simples engastado e livre, ou seja, esse apoio aqui ele está engastado, tá? Formado por uma barra na vertical e outra na horizontal, e também pórtico composto, triarticulado. Então, tem esses dois apoios aqui e uma rótula aqui no meio, tá? Então, os pórticos compostos nada mais são do que uma associação de dois pórticos, tá? Então, um pórtico fica apoiado em outro. Por isso aqui eu tenho essa formação de rótulo. Mais ou menos, né, fazendo uma analogia aí, funciona mais ou menos como as vigas Gerber, tá? Aqui eu tenho um pórtico com barras curvas, tá? Formando aqui como se fosse um arco. Um pórtico com articulação e o tirante ou escora, tá? Normalmente aqui tem um travamento. E aqui, novamente, um pórtico composto. Então, eu tenho diversos pórticos, aí eu tenho que analisar questão por questão, quem está apoiado em quem, né? Onde ocorre a transmissão dos esforços, mas nada mais é do que uma associação de pórticos, tá? Para esses tipos de pórticos, nós temos lá aquelas cargas
que vocês já viram nas vigas, tá? Normalmente nas treliças, né, nós consideramos as cargas pontuais exatamente nos nós, né? Vocês viram lá que as treliças, elas trabalham exclusivamente com esforços normais, né? Esforços axiais ali. Então, por isso que, em alguns casos, quando vocês forem ver, por exemplo, assim, coberturas, né? Você percebe que não há qualquer tipo de instrução no sentido estrutural quando você vê lá uma tesoura que tem uma carga sendo apoiada fora do nó, né? Quando essa carga está fora do nó, aí nós começamos a ter, por exemplo, a flexão. Então, não é o ideal. Então, o ideal da treliça é trabalhar com esforços concentrados ali nos nós, tá? Mas, voltando aqui para o nosso tema, né? Então, nós temos aí esses tipos de carga. Basicamente, carga concentrada, um momento aplicado, um momento puro e carga distribuída, uniformemente ou de uma forma triangular, ou trapezoidal, ou infinitas formas de cargas distribuídas. Então, lembrando aqui também, tá, pessoal, esses tipos de cargas. Tá? Quando a gente começa a analisar, vocês já devem ter visto alguns exemplos de cargas, né? Mas nós temos que começar a identificar qual é o tipo de carga, né? Por exemplo, se eu tenho uma parede que está apoiada numa viga, por exemplo, eu tenho uma carga distribuída ao longo desse comprimento da parede, tá? Relembrando também os conceitos dos tipos de apoio, isso aqui é a premissa, é o ponto inicial para que a gente possa fazer uma análise dos pórticos, tá? Assim como as vigas, né, nós temos que analisar os apoios e os vínculos, né? Então, o apoio do primeiro gênero, eu estou impedindo apenas o movimento, nesse caso aqui, o movimento vertical. Um apoio de segundo gênero, eu estou impedindo tanto apoio na vertical quanto na horizontal. E um apoio do terceiro gênero, do tipo engastado, eu tenho eu impeço tanto o movimento na vertical, o movimento na horizontal e o momento aqui que eu tenho que impede que a peça ela tem essa translação, tá? Essa rotação aqui. Então, o que acontece? Isso vai influenciar quando nós tivermos os pórticos e formos definir quais as reações, quais os valores das reações para aquela dada situação. Como que nós chegamos nesses esforços reativos? Da mesma maneira que vocês viram das vigas, as equações de equilíbrio. Nós estamos falando aqui de estruturas isostáticas. Isostáticas, o número de equações é igual ao número de incógnitas, né? Então, se eu tenho 3 reações de apoio, eu tenho 3 equações para encontrá-las, então ela é isostática. E é o nosso objeto de estudo aqui, tá? Então, nós estamos trabalhando com estruturas isostáticas. E, para tanto, nós vamos utilizar, então, as 3 equações de equilíbrio. Somatória de forças horizontais igual a zero, somatória de forças verticais igual a zero e somatória de momentos igual a zero, tá? Então, aqui nós temos um primeiro exemplo, tá? Então, nós temos um pórtico do tipo biapoiado, tá? Vamos ali para o quadro, e aí a gente resolve junto essa questão. Até aí, algum problema, alguma novidade? Acredito que até então nós temos aí basicamente a mesma situação das vigas, tá? Não tem nenhuma novidade assim tão clara, tá, pessoal? A não ser na concepção da estrutura aí, o esquema estrutural. Tirando isso, é basicamente a mesma coisa das vigas, tá? Então, agora nós vamos encontrar essas reações de apoio, tá?
para essa situação aí. Então, vamos ali para o quadro. Então, esse primeiro exemplo aí, eu estou apenas com cargas concentradas, tá? Para a gente começar o entendimento aí, tá? Sempre do mais simples para o mais complexo, certo? Então, nós temos aqui um pórtico biapoiado. Aqui nós temos um apoio do segundo gênero. Aqui nós temos um apoio do primeiro gênero. Uma carga concentrada de 6 aqui. Uma carga de 4 aqui. E uma de 2 aqui. Certo? Então, as distâncias. Nós temos aqui 1,5 m, 2,5 m aqui. Aqui nós temos 2 metros. E aqui 2,5. Do outro lado. Um metro e meio aqui. 1 metro e 2 metros, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os apoios, né? Já fui falando ali, né? Então, tá bem claro. Nós temos um apoio de segundo gênero aqui. Então, quais os movimentos que eu vou impedir? O movimento na vertical e o movimento na horizontal. E aqui, um apoio do primeiro gênero. Então, apoio, estou restringindo apenas esse movimento na vertical, tá? Então, como que eu costumo fazer, tá, pessoal? Essa é uma coisa minha, cada um tem um jeito. Mas eu costumo colocar representar essas reações já com os sinais no sentido positivo. Ou seja, eu teria aqui, então, a minha... Vamos nomear esses pontos. Ponto A aqui e o ponto B aqui, tá? Então, eu teria aqui a minha reação vertical A, certo? E aqui a minha reação horizontal A, certo? No sentido positivo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, certo? E aqui no ponto B, uma reação na vertical, reação VB, certo? Até aí eu acho que nenhuma novidade, né? Simples de tudo. Então, quantas incógnitas eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 incógnitas. Quantas reações de apoio eu tenho? 3 reações. Mentira. 3 equações de equilíbrio, tá? As incógnitas já estão ali. 3 equações de equilíbrio. Se eu tenho 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio, então a minha estrutura é do tipo isostática, certo? Então, vamos lá para a resolução. Eu vou utilizar, então, essas equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Primeiro, a somatória de forças horizontais igual a zero. O que eu tenho de forças na horizontal? Então, eu vou ter HA
certo? Mais 6 menos 2. Tudo isso igual a 0. Então, o HA vai ser 6 menos 2, 4. Passo para cá, menos 4 quilonewtons. Isso quer dizer o quê? Que do que eu tinha colocado, dessa posição que eu tinha colocado aqui, ela vai ser negativa, vai ser da direita para a esquerda. Isso é óbvio, tá, pessoal? É assim, por isso que eu costumo sempre fazer, representar lá inicialmente com sentidos positivos. Caso dê negativo, quer dizer que ela está no sentido contrário daquilo que eu convencionei ali, tá? Quem, assim, no exemplo desse, assim, é muito óbvio, né? Porque se eu tenho 6 para cá e 2 para cá, quer dizer que eu estou tendo 4 da esquerda para a direita. Obviamente, como a minha peça tem que estar em repouso, a força resultante tem que ser 0. Então, se eu tenho 4 da esquerda para a direita, a reação tem que ser 4 da direita para a esquerda. Certo? Então, quem assim já tem uma ideia, né, pode fazer direto. Já saberia dizer que essa reação vai ser para a esquerda, tá? Mas eu prefiro colocar assim, sempre nos sentidos positivos, e caso contrário, né, quando eu vier fazer as contas e chegar num valor negativo, quer dizer que é o contrário daquilo que eu convencionei. Ok? Beleza? Então, agora, nós vamos fazer o passo 2. Se eu fizer a somatória de forças na vertical, eu tenho duas incógnitas. Então, nesse momento, não faria muito sentido eu fazer isso agora. Então, eu vou fazer o momento em algum dos apoios igual a 0. Né? E aí eu consigo achar uma das incógnitas, porque eu só vou ter uma. Né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a somatória de momentos em A igual a 0. Tá? Então, eu vou analisar o ponto A, tudo que vai tender a esse corpo girar em torno do ponto A, certo? Então, vamos lá. Analisando o ponto A aqui. Essa força VB, ela tende a girar a peça nesse sentido aqui, certo? Nesse sentido, pela regra da mão direita, eu tenho positivo. Então, eu vou ter quem? O VB. Nós sabemos que momento é força vezes a distância perpendicular. Eu acho que a grande diferença aqui de viga para pórtico é que aqui nós temos que ter um cuidado um pouco maior em relação à distância, tá? Nós temos que identificar qual é a distância que nós vamos analisar, tá? Então, aqui, eu tenho esse VB tendendo ao giro nesse sentido aqui. Então, qual que é a distância perpendicular entre o VB e o ponto A? É toda essa distância aqui, certo? Então, eu vou ter quem? VB vezes 2,5 mais 1,5, 4. Tá? Então, eu vou ter VB vezes 4, girando neste sentido, certo? O que mais que eu tenho? Eu tenho 2. Agora o 2 está aqui, né? Ele vai girar nesse sentido aqui, certo? Então, eu tenho o 2 aqui, ó, ele está empurrando para cá. Então, a tendência a giro, pela regra da mão direita, também vai ser positivo, certo? Então, eu vou ter mais quem? O 2 vezes a distância perpendicular até o ponto A. Qual que é a distância perpendicular até o ponto A? Essa distância aqui, certo? Qual que é essa distância? 1 mais 2, ou seja, 3.
Então, 2 vezes 3. Certo? Qual outra força que tende ao giro no ponto A? A força 4, tá? Essa força, ela tende a girar em que sentido, ó? Nesse sentido aqui, no sentido horário, pela regra da mão direita, então eu tenho um momento negativo. Qual é esse momento? 4, a força, vezes a distância perpendicular do 4 até o ponto A. O 4 está aqui. Qual é a distância perpendicular até o ponto A? 1,5. Opa. Vezes 1,5. E, por fim, a força concentrada de 6 kN. Qual é a distância perpendicular de 6 até o ponto A, que é o mais fácil, né? De 6 até o ponto A, nós temos 2,5. Girando em que sentido? De novo, na regra da mão direita. Fica meio difícil para enxergar aí, mas no sentido horário, tá? Então, eu tenho essa tendência a giro aqui, ó, sentido horário. Então, é negativo. Então, menos os 6 vezes a distância perpendicular, 2,5. Tudo isso igual a 0, certo? Então, o que eu vou ter aqui? 4VB mais 2 vezes 3, 6, menos 4 vezes 1,5, 6, menos 6 vezes 2,5, 15. Tudo isso igual a 0. Então, eu vou ter o quê? O 6 com 6 dá 0. Então, tem menos 15. Então, eu vou ter aqui VB é igual menos 15, passo para lá, mais 15. Dividido por 4. Certo? Então, o VB vai ser igual a 3,75 kN. Então, esse é o valor do VB. Para eu achar o valor de VA, eu faço a somatória de forças na vertical igual a 0. Então, vamos lá. Somatória de forças na vertical igual a 0. O que eu tenho de força na vertical? VA para cima, menos o 4 que está de cima para baixo, mais o VB. Tudo isso igual a 0, certo? O VA é o que a gente quer encontrar. O 4 já está aqui. O VB, quanto que é o VB? 3,75. Tudo isso igual a 0. Menos 4 com 3,75 dá 0,25. Menos, negativo, né? Passo para lá, mais 0,25. Então, o VA vai ser 0,25 kN. Tá? Então, encontramos aí as reações de apoio. Então, o VA, 0,25 kN, o VB, 3,75 e o HA, menos 4. Menos porque ele está em, né, a reação é da direita para a esquerda. Certo? Até aí, pessoal, sem muita novidade, tá? A única diferença em relação às vigas é aquilo que eu falei, é analisar corretamente qual é a distância perpendicular em cada uma das forças, tá? Que isso pode levar uma certa confusão aí. Tirando isso, o procedimento é o mesmo, não vai mudar, tá? Então, vamos lá para o próximo exemplo.
Então, nesse próximo exemplo que nós temos, é um pórtico engastado. Aí eu tenho as cargas concentradas, cargas distribuídas, perdão, na horizontal e na vertical, tá? Então aqui, se naquele a gente fez com cargas, só cargas pontuais, né? Cargas concentradas, agora nós vamos fazer com cargas uniformemente distribuídas, tá? Então vamos lá para resolução. Não se preocupem porque como eu vou copiar lá no quadro, então não tem problema, tá? Eu vou tirar aí da tela de vocês. Opa. Aí, beleza. Bom, pessoal, então agora nós temos um exemplo de cargas distribuídas, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um pórtico, ele está engastado. Uma carga distribuída aqui de 5 kN por metro. Aqui nós temos uma carga de 2 kN por metro. E lá em cima nós temos 5 kN. 5 kN por metro. As distâncias de 3 metros e 2 metros. Dois metros aqui e 1 metro aqui, certo? Então, novamente, o primeiro passo que nós temos que identificar os apoios. No caso aqui nós temos um apoio apenas, tá? Então esse apoio é do tipo de terceiro gênero, tá? Então eu vou impedir o movimento na vertical, então VA, o movimento na horizontal HA e o momento aqui MA, certo? Aqui eu tenho o ponto A, tá? Aqui o ponto B, aqui o ponto C. Certo? Então, lembrando, eu coloco sempre no sentido positivo, tá? De baixo para cima positivo, da esquerda para a direita positivo, e seguindo a regra da mão direita, os momentos anti-horários positivos. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós podemos fazer é a somatória de forças na horizontal igual a zero, certo? Uma outra questão. Como vocês já devem ter visto anteriormente na disciplina, a carga concentrada, uniformemente concentrada, uniformemente distribuída,
ela pode ser representada como uma carga concentrada no meio, né, no meio do vão, tá? Então, por exemplo, qual é a carga resultante aqui dessa carga distribuída? É o 5 vezes o comprimento onde ela está distribuída, tá? Então, 5 vezes 2, eu teria ela aqui, uma carga concentrada de 5 vezes 2. Nesse caso aqui, eu teria uma carga de 2 vezes 1 no meio desse vão aqui. Então, 2 vezes 1. E aqui, uma carga de 5 vezes 2 no meio desse vão aqui. Então, 5 vezes 2, tá? A gente poderia analisar só essas cargas agora, né? Já deixar elas multiplicadas aqui e analisar elas. Mas eu prefiro deixar dessa forma assim, para que a gente possa entender o que representa esse 5.2, porque senão depois acaba que, por exemplo, eu vou analisar os esforços, né? Quando eu for fazer nas próximas aulas o diagrama de esforços, acaba que mascarando isso aí. Então, às vezes, pode confundir um pouco. Então, eu prefiro deixar ela ali representadinha, né, mas sem tirar as cargas uniformemente distribuídas ali, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro passo agora, somatória de forças na horizontal igual a zero, tá? Então, quais as forças na horizontal que nós temos? O HA. Qual outra força horizontal que nós temos? Apenas essa carga distribuída aqui. Qual é o valor da carga? Então, mais, né? 5 vezes 2, porque é o valor, é o quanto essa carga distribuída representa, tá? Então, 5 vezes 2. Mas também, de novo, porque nós estamos aí no sentido da esquerda para a direita, desculpa. Tudo isso igual a zero, certo? Então, eu tenho que o HA 5 vezes 2, 10. Passo para cá, menos 10. Como tinha que ser, né? Se eu tenho 10 da esquerda para a direita, a reação tem que ser 10 da direita para a esquerda, tá? Para que seja resultante igual a zero. Certo? Encontramos, então, o valor de HA. Segundo passo, nós podemos fazer a somatória das forças verticais igual a zero. Por quê? Nós temos apenas o VA aqui, tá? Então, nesse caso, a gente já pode fazer direto somatório de forças verticais, porque eu não vou ter um VB, por exemplo, tá? Então, eu já posso fazer direto. Então, vamos lá. Então, a somatória de forças na vertical igual a zero. Então, o que eu tenho de forças na vertical? Eu tenho o VA positivo, tá? Tenho essa carga distribuída de 2, então menos, que está de cima para baixo. Qual é essa carga? Ela é uma carga distribuída de 2, distribuída em 1 metro. Então, 2 vezes 1. E menos a última carga, né, lá de cima, que é 5 vezes o vão que ela está distribuída, 2 metros. Alguma outra carga na vertical? Não. Então, a somatória toda ela igual a zero. Certo? Até aí, acho que tudo tranquilo, né? Então, eu tenho que o VA, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. Então, o meu VA vai ser menos 12, passo para cá, 12 quilonewtons.
Ok, pessoal? Então, encontrei o VA, encontrei o HA, certo? O que me resta? Encontrar o momento ali do engaste. Então, vamos lá. Ponto 3. A somatória de momentos em A igual a zero, tá? Então, o que eu tenho que analisar agora? Tudo que tende a giro no meu ponto A. Qual é a primeira coisa? É o próprio momento aqui reativo, tá? Então, se ele está no sentido anti-horário, eu considero ele como positivo. Então, tenho MA, certo? Primeira coisa. Depois disso, eu tenho essa força aqui, essa força distribuída aqui nessa parede, tendendo em girar neste sentido aqui, no sentido contrário. Então, menos, qual é a força? 5 vezes 2, porque é uma força distribuída, né? Vezes a distância. Qual é a distância perpendicular entre essa força resultante aqui e o ponto A? Ó. Se aqui eu tenho 2, metade disso aqui é 1. Ok? Depois disso, eu tenho essa força aqui, distribuída, girando agora nesse sentido. Está aqui, a tendência é girar nesse sentido. Então, é sentido positivo. Ok? Qual é a resultante dessa força? É o 2 vezes 1. E qual é a distância perpendicular entre a força resultante, né, dessa carga distribuída e o ponto A? É metade desse vão. Então, se eu tenho 1, metade é meio. Certo? E, por fim, a carga distribuída de 5 kN por metro quadrado. Que vai ser o 5 vezes 2. Ela está girando em qual sentido? Ó, a tendência de giro é esse. Então, sentido contrário. Então, vai ser menos a carga. 5 vezes 2. Qual a distância? Metade do vão. Então, se eu tenho 2 metros aqui, eu vou ter 1 metro aqui. Tudo isso igual a zero. Certo, pessoal? Então, o que eu tenho? MA menos 5 vezes 2 vezes 1, 10. 2 vezes 1 vezes meio, 1. E 5 vezes 2, negativo, 10. Tudo isso igual a zero. Certo? Menos 10 com menos 10, menos 20 com mais 1, menos 19. Passo para cá, mais 19. Então, MA é igual a 19 kN vezes metro. Então, dessa forma, nós encontramos o HA, que é menos 10, ou seja, da direita para a esquerda, o VA 12, de baixo para cima, e o MA 19, porque está no sentido anti-horário, certo? Também sem nenhuma novidade, né? A grande questão aqui é analisar, né? Sempre analisar qual é a correta distância perpendicular entre a força e o ponto que nós estamos analisando, tá? Por fim, nós vamos ver agora um exemplo onde eu tenho momentos aplicados, tá? Ou momentos puros, tá? Então, nós temos esse exemplo aí de um pórtico biapoiado também. Então, vamos lá resolvê-lo.
Então, vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui um pórtico que é biapoiado. Aqui eu tenho um apoio de primeiro gênero. Aqui nós temos apoio de segundo gênero. Momento aplicado aqui de 4. Momento aplicado aqui de 6. E aqui um momento aplicado de 2. Essa distância é 2 metros. Essa distância é 2,5. Aqui 1,5 metro. Aqui 1 metro. Aqui 2. Aqui 1,5. E aqui 2,5. Certo? Então, por esses apoios, nós temos um apoio do primeiro gênero, tem uma vertical em A, tenho uma horizontal em B e uma vertical em B. Certo? 3 incógnitas, 3 reações de apoio, eu consigo encontrar as minhas reações. Somatório de forças na horizontal. O que eu tenho de força na horizontal? Apenas o HB. Tem mais alguma coisa? Não. Então, o HB eu sei que é 0. Tá? Primeira coisa. Depois eu posso fazer a somatória de momentos, por exemplo, em B igual a 0. Tá? Então, aqui nós vamos em B. Então, aqui vai ser ponto 2. Somatória de pontos em B. Então, eu vou ter quem? O VA girando no sentido horário. Então, menos VA vezes 1,5 mais 2,5, 4. Certo? Então, girando nesse sentido. Eu tenho aquele meu 2 ali girando nesse sentido também. Então, mesmo sentido do VA, 2. O 6 girando nesse sentido aqui também. Então, menos 6. E o menos 4 girando nesse sentido aqui também. Tá? VA neste sentido. Ah, não. O 2 aqui está no sentido contrário, tá, pessoal? VA, esse 2 nesse sentido aqui e o 6 nesse aqui. Então, o 2 aqui é positivo, tá? VA nesse sentido, V, ou esse 2 aqui, o 6 aqui, o 4 aqui, beleza. Menos, menos e menos. E o 2 positivo. Então, é isso aqui. Então, eu vou ter o quê? Que o VA, multiplicando por menos 1, eu tenho que o VA é menos 8 dividido por 4. Então, o meu VA é menos 2 kN. Fazendo agora a somatória de forças verticais igual a 0, quais as forças verticais que eu tenho? Eu só tenho momentos aplicados, então as forças verticais vão ser apenas as reações de apoio, né? Então eu vou ter quem? O VA mais o VB igual a 0, certo? Quanto que deu o VA? Menos 2. Então, qual é o valor do VB? O VB tem que ser
2 quilonewtons. Então, na verdade, o que eu tenho ali, ó? O VA é menos 2, então eu tenho isso aqui. 2. E o VB, 2 positivo. Então, eu tenho isso aqui. Alguém consegue identificar o que é isso? Isso nada mais é do que um binário, tá? Então, o que é um binário? A somatória de forças desse sistema, desse corpo, é zero, tá? Então, se eu somar todas as forças, né, eu tenho zero. Porém, eu tenho uma tendência a giro, tá? Então, se eu tenho esse 2 para baixo e esse 2 para cima, qual que é a tendência de fazer isso aqui? Então, girar. Então, se eu somar esses momentos aqui, é óbvio que daí vai ser o contrário. Então, ele está solicitando a peça nesse sentido aqui, portanto, essas reações têm que dar o contrário para que haja um equilíbrio e a peça não esteja girando, tá? Mas isso aqui representa um binário. O que é um binário? É um par de forças que tem a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, um de baixo para cima, outro de cima para baixo. A intensidade é a mesma, então se eu somar o par de força, a força resultante é zero, mas que tende a giro, tá? Um exemplo assim, trazendo para o nosso dia a dia, por exemplo, né, é a abertura de um saca-rolha, por exemplo, né, onde eu aplico uma força, né, eu estou aqui, então eu aplico uma força nesse sentido e uma força nesse sentido, fazendo com que haja o giro, tá? Nós sabemos, então, o quê? Que o momento, né, momento é sempre força vezes a distância, né? Então, por exemplo, o que acontece? No caso, por exemplo, de chave de roda, tá? Eu tenho lá para tirar o parafuso do pneu lá de um caminhão, tá? O momento para eu tirar esse parafuso é o mesmo, tá? Agora a força vai mudar. Se eu tenho forças menores, eu vou ter que aplicar. Se eu tenho distâncias menores, eu tenho que aplicar forças maiores. Então, o que o borracheiro faz? Ele coloca aquele extensor. Então, ele coloca uma barra lá. Automaticamente, eu aumento essa distância. Se eu aumento a distância, o meu momento é constante, é o mesmo. O momento que eu tenho para tirar ali o parafuso é o mesmo. Então, automaticamente, eu tenho que aplicar uma força menor. Então, fica mais fácil para tirar o parafuso que está muito apertado lá, por exemplo, do pneu de um caminhão, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de um registro de manobra de água, por exemplo, né? Tem a rede de água lá do sistema de abastecimento de água potável, e aí eu tenho um registro. Se eu tenho uma pressão muito grande naquele conduto ali, né? Naquela tubulação, automaticamente que eu não vou colocar um registrinho ali igual aquele que eu tenho lá na minha casa, né? Então, o braço de alavanca tem que ser maior, por isso ele tem esse maior comprimento, essa maior distância entre uma força e outra, que aí nós temos um momento binário, tá? Então, basicamente, de pórticos, a respeito de esforços reativos, né, as reações de apoio, nós temos esses exemplos aí, tá? Então, nós continuamos na próxima aula. Agradeço a atenção de todos, que todos tenham um excelente final de semana. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado.